Muito bom dia, estamos de volta com mais um bloco do nosso Jornal da 94. Agora estamos aqui também com presença no estúdio, tá? Temos convidado especialíssimo, temos aqui um dos vereadores da nossa cidade, temos o vereador Rodrigo Oliveira, né? Trazendo aqui, trazer ele pro vídeo para poder falar conosco, dar um breve bom dia para vocês, que logo já entramos de novo com o Diogo Maravilha das ruas da cidade. Muito bom dia, vereador, uma honra ter o senhor aqui conosco. E o que o senhor vai falar conosco hoje? Bom dia aos ouvintes da nossa... Agora sim, bom dia aos ouvintes da 94.7 FM, nossa antiga frequência, né? Exatamente. Que eu ainda carinhosamente faço referência, eu disse para nossa turma que eu vou na frequência hoje falar, sintonizem aí na 94.7 para poder acompanhar a gente. Hoje é a 94.7, a gente fala que é a rádio que todo mundo ouve. Rádio que todo mundo ouve. E hoje todo mundo vai ouvir sobre a nossa proposta do PL da compostagem, que está em debate na Câmara de Vereadores e que está sob risco de ser arquivada de forma arbitrária e autoritária pela comissão presidida por um dos vereadores da base do governo. Acho que o governo está orientando a base da sua base na Câmara para continuar enterrando dinheiro público, em vez de apontar uma outra forma de lidar com isso aqui com os orgânicos aqui de Garopaba. Perfeito, vereador. Retornando ao nosso papo, né? Novamente, vamos falar sobre a PL da compostagem. Gostaria que tu explicasse para a audiência, né? Porque, querendo ou não, é um assunto que poucas pessoas entendem e não sabem por que tem que ter este cuidado com o lixo, né? Sim. Que é importante, até a função de como é feita a coleta de lixo, como que é estipulado os pagamentos da empresa que faz a coleta. Então, eu queria que tu apresentasse para a população, principalmente para os nossos ouvintes, do que se trata esse assunto e qual que é a importância dele para o desenvolvimento do município. O PL da compostagem, nosso mandato está apresentando na Câmara de Vereadores. Primeiro, nós não estamos reinventando a roda. Ele é inspirado numa lei que já existe em Florianópolis, na época proposta pelo Marquito, que hoje é deputado estadual, mas na época era vereador, e teve essa lei aprovada na Câmara e hoje ela é lei já em Floripa. O que a gente traz dessa inspiração de Florianópolis para Garopaba, claro, adaptando à realidade da nossa cidade. O que é a lei basicamente? Ela obriga o município a não enviar mais resíduos orgânicos, né, para o aterro sanitário. Ela obriga o município a tratar esse resíduo orgânico na cidade. Por isso que a gente fala que hoje, basicamente, praticamente todas as prefeituras do Brasil estão jogando dinheiro público no lixo. Literalmente, por quê? Porque no momento que tem que se gastar para transportar um resíduo orgânico que é coletado numa cidade e vai viajar até Biguaçu, que a gente está falando aí de mais ou menos 100 quilômetros de viagem, um pouco mais até, de ida, 200, vamos botar 200 de ida e volta, quase que todos os dias, nós estamos falando de um gasto muito elevado. E aí a gente avança, inclusive, nesse debate do gasto público, porque hoje a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já está em vigor desde 2010, é uma lei federal, o Ministério do Meio Ambiente, o governo federal, a União, de tempos em tempos vai fazendo estudos e levantamentos de como está a aplicação dessa política. E o ano passado a Política Nacional de Resíduos Sólidos concluiu o seguinte, que 45% dos resíduos gerados no Brasil são orgânicos. Ou seja, isso oscila mais ou menos metade do que a gente envia para o aterro sanitário é resíduo orgânico, que poderia estar sendo tratado na cidade. Num outro tipo de... a gente geralmente está acostumado quando fala de reciclagem de resíduo seco, de plástico, vidro, né? Mas compostar o resíduo orgânico é também fazer um tipo de reciclagem. Então, quando o município manda metade do que é coletado, é orgânico, para o aterro de Biguaçu hoje, e aí o ouvinte, a população de Garopaba precisa entender isso também. O custo desse transporte é sempre calculado em cima do peso, da quantidade de toneladas. É assim que são os contratos com as empresas que coletam e transportam. Então tem um número mínimo, um X de reais que se paga em cima de tantas toneladas. No momento que a gente retira metade desses resíduos, a gente vai reduzir pela metade o peso, reduzindo pela metade o peso, reduz pela metade o custo de transporte pago pela prefeitura. Então é por isso que a gente fala que a gente vai reduzir o impacto no orçamento público. Isso vai permitir que a prefeitura possa investir em outras questões, em outras demandas, em outras necessidades da cidade. Então,
Essa é a primeira questão que o nosso projeto ataca, reduzir o gasto público em relação ao transporte de resíduo orgânico que vai para o aterro de Biguaçu hoje. A outra questão, claro, que é a poluição ambiental, porque quando a gente enterra o resíduo orgânico sem nenhum tipo de tratamento, a gente acaba poluindo o solo também, mesmo num aterro sanitário regular. E a terceira questão é que a gente precisa cumprir de fato a lei federal, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então o nosso projeto também vai ao encontro disso, de fazer com que o município regulamente. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei federal aprovada em 2010, está em vigor desde 2010, ou seja, a gente já está aí com 15 anos dela em vigor, e ela obriga que o município trate o seu resíduo orgânico no município. Inclusive, no final do ano passado, o Ministério do Meio Ambiente iniciou um programa para obrigar os municípios a começar a fazer esse tratamento, né, com uma série de ações e investimentos. Então, o nosso projeto ele vem, na verdade, ao encontro de uma ideia de regulamentar o que já é lei desde 2010. Não é uma novidade, já existe em Florianópolis. Garopaba tem a chance de tem a oportunidade de ser pioneira também nesse assunto. Eu preciso aqui até compartilhar com quem está nos escutando, ou vai assistir depois essa entrevista. Hoje, mais ou menos 20 municípios já entraram em contato com o nosso mandato pedindo cópia do projeto, porque entende que é importante, né, que é uma boa iniciativa, que é um bom exemplo para levar para sua cidade. Sejam vereadores, sejam prefeituras ou pessoas que são da área da agronomia, da biologia, que querem apresentar isso no seu município como um exemplo de boa prática. Infelizmente, na Câmara de Vereadores, e é por isso que a gente está aqui na imprensa, vindo denunciar uma arbitrariedade, um autoritarismo por parte por uma parte, na verdade, de vereadores da base do governo na Câmara. Nós temos hoje, para o pessoal entender, inclusive, como é que funciona o processo legislativo, que eu acho que a população fica muito distante desse tipo de informação e não entende como é que se constrói uma lei. Uma lei é proposta por um vereador ou por um grupo de vereadores. Essa lei, ela é sempre lida numa sessão e a partir disso ela passa a tramitar, ou seja, ela passa a caminhar dentro da Câmara. Hoje a Câmara de Vereadores de Garopaba tem 3 comissões responsáveis por analisar esses projetos. A primeira comissão que ela passa e que tem o poder de arquivar ou permitir que ela siga sendo discutida dentro do parlamento é a Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. É o que a gente chama carinhosamente de CCJ, porque no resto do Brasil é a Comissão de Constituição e Justiça. Ela vai analisar basicamente uma questão técnica do projeto. Se ele está bem redigido, se ele não tem erro de redação e se ele está dentro da legalidade, se ele é constitucional. Se é prerrogativa da Câmara propor aquela lei, ou se não é, se é prerrogativa do Executivo. Então isso tudo é discutido dentro dessa comissão. Em nenhum momento essa comissão discute mérito. Não é responsabilidade, isso não está previsto no regimento, nem da Câmara de Garopaba e nem nenhuma Câmara de Vereadores do Brasil. Porque isso é uma orientação da Constituição brasileira em relação a como se comporta esse tipo de comissão. Essa comissão ela tem que centrar e se debruçar a analisar se o projeto está bem redigido e se está dentro da lei. E avaliar isso. Se está dentro da lei, segue tramitando, segue sendo debatido dentro da Câmara. Porém, com a ausência do vereador Jacaré, que é o presidente dessa comissão, quem assume inteiramente é um outro vereador, que é o Felipe de Santos, conhecido como Felipe do Agro. E, coincidentemente, quando ele assume a presidência interina dessa comissão, quase nenhum projeto proposto por vereadores que não são da base do governo já recebem parecer pela rejeição. Como isso não tem concordância total dentro da comissão, geralmente dá empate, né? E aí, quando um parecer pela rejeição não é unânime, ele precisa ser apreciado pelo plenário da Câmara. E se a população se atentar e parar para observar, ela vai perceber que já faz algumas sessões que a gente tem votado pareceres dessa comissão, porque há uma tentativa do governo a já barrar os projetos, não permitir que ele seja debatido dentro da Câmara e já barra ele na comissão, né? Impedindo, inclusive, que a Câmara tenha condição de debater isso. Debater o mérito, que é aí já a responsabilidade da comissão que eu sou presidente, que é a Comissão de Infraestrutura e Bem-Estar, que vai debater se o projeto é bom, se ele precisa ser melhorado, né? Vai permitir diligências, vai permitir fazer uma audiência pública, que é o que a gente está propondo para o final de agosto.
Inclusive os próprios vereadores da base do governo que pediram, alguns, mais tempo para poder conhecer o projeto e debater ele. Tem vontade de debater. Tudo isso foi ignorado na segunda passada pelo vereador Felipe dos Santos. Ele simplesmente disse, não, está rejeitado. Foi ignorado no pedido de diligência do vereador Felipe de Souza, que é o vereador do Campo Duna ali, do Felipe do Poço, como o pessoal conhece aqui em Garopaba, em que ele pediu, vamos analisar dentro da comissão, que é a competência dela, se o projeto está adequado ao contrato atual. Porque se não está, a gente vai precisar fazer alguma alteração. Aí sim o projeto pode ter um problema de ilegalidade. Esse pedido de diligência, ele segura o projeto, enquanto isso ele não pode receber nenhum tipo de parecer. Foi ignorado solenemente, né? O pedido do vereador Felipe durante uma comissão não foi respeitado. Ou seja, a gente entende, inclusive, que esse parecer ele está, inclusive, irregular, porque ele deveria primeiro, a comissão ter atendido o pedido do vereador, para depois, numa reunião seguinte, analisar esse pedido e aí sim emitir um parecer. Porém, a gente está entendendo que esses pareceres estão sendo emitidos simplesmente porque são projetos colocados por vereadores que não são da base do governo. A gente nem fala que é vereador de oposição, porque quando o projeto é positivo, quando vem do executivo projetos importantes, a gente vota a favor. Então não somos aqui, eu repito algo que eu falei, inclusive nesse microfone no início da legislatura, nós não somos uma oposição irresponsável ou irracional. E é isso que a gente está pedindo, que essa postura que os vereadores ditos de oposição têm em relação aos projetos de governo, que a base do governo, que muito provavelmente orientada pelo prefeito, tenha a mesma postura, né? Que a gente não rebaixe o debate a disputas meramente partidárias, a birra ideológica, porque eu sou um vereador do PT, então tudo que eu proponho tem que ser rejeitado. E o pior de tudo é que não é rejeitado nem no plenário, porque se o vereador não é favorável, ele que vote contra quando ele for ao plenário, e não que impeça, usando uma manobra interna da Câmara, distorcendo a função principal dessa comissão, e impedindo que o projeto seja debatido, inclusive com a sociedade, né, que é o que nós estamos propondo. E no momento a gente está pedindo urgência nesse debate dentro da Câmara, a gente aceita debater, a receber sugestões de outros vereadores. O projeto tem que ser aprimorado. Inclusive eu mesmo vou fazer novas emendas. Depois de uma visita que eu fiz para conhecer o processo da Resame, conversei com o proprietário da Resame, Joaquim, e dessa conversa surgiu duas emendas que podem aprimorar a relação da Resame com a cidade na coleta. Porque hoje a Resame já tem um pátio de compostagem, um investimento bem grande que eles fizeram, se não me engano em torno de 500, 600 mil reais, para adequar a Resame a começar a fazer esse tratamento. E aí, já para finalizar aqui essa primeira parte da nossa conversa, qual foi a justificativa que eu tive que ouvir do vereador Felipe dos Santos? Não tem necessidade de fazer esse projeto, porque a cidade já pratica isso. Primeiro, assim, que realidade esses vereadores vivem em dizer que Garopaba já trata totalmente os seus orgânicos? Eu pergunto para a população, existe coleta do seu orgânico? Você separa o seu orgânico? Tem condição de fazer isso hoje? Boa parte da cidade vai responder que não. E segundo, mesmo que isso já fosse uma boa prática, como já está a cidade se preparando para isso, isso não significa que daqui 5, 10 anos essa boa prática vai continuar. E é justamente por isso que a gente existe, para criar lei, para regular a sociedade, para criar obrigatoriedades e regulamentar como é que a gente lida com essas questões na cidade. Então o fato de hoje a cidade já praticar isso, mas isso não está sendo obrigado na lei. Então a qualquer momento isso pode deixar de acontecer. E a gente tem que ouvir isso de um vereador. E como justificativa para que o projeto seja arquivado, é muito ruim, é muito grave, né, ter essa postura dentro da Câmara. A gente espera, o parecer ontem foi a votação, né, estava na pauta para ser votado. A gente tinha maioria para derrubar o parecer, na verdade, e aí por uma manobra do governo, né, o governo pediu vistas para que seja votado, apreciado na próxima sessão, talvez com uma expectativa que aí a base do governo vai estar completa e vai ter condições de derrubar o projeto já nas comissões, sem permitir que a Câmara discuta isso e debata, inclusive com a população, o que seria muito ruim, né? E aí eu finalizo aqui essa primeira parte dizendo o seguinte: parece que o governo prefere seguir enterrando dinheiro público e aumentando a taxa da coleta de lixo, em vez de procurar alternativas para não fazer esse aumento, do que apontar uma cidade de fato Garopaba.
o discurso do Garopaba em ação para ter uma Garopaba sustentável, uma cidade sustentável, parece que serve só para propaganda mesmo. Porque na hora de praticar isso, o governo é contra. Perfeito, esse foi o depoimento inicial do vereador Rodrigo Oliveira. Logo mais retornamos depois do intervalo do Jornal da 94. Aí sim vamos debater sobre a questão da pele da compostagem, mas outros assuntos. E também discutir um pouquinho mais sobre o assunto para poder esclarecer para toda a nossa audiência, toda a população da cidade, sobre como funciona o projeto, o que viria a acontecer e também outras situações envolvendo política municipal. Voltamos já logo depois do nosso intervalo. Estamos de volta com mais um bloco do Jornal da 94. Agora são 11h11. Nós estivemos agora no intervalo. Quem acompanhou conosco, até uma trilha especial em homenagem à minha querida primeira dama, How and Oates Man It. Não é relacionado o nome da música com ela, mas tudo bem, piadas à parte. Estamos aqui com o vereador Rodrigo Oliveira, falando conosco sobre a pele da compostagem, outros assuntos relacionados à política de Garopaba e também propostas, né? A gente teve um primeiro bloco com o vereador falando bastante sobre o projeto, sobre a situação das votações lá na Câmara do Poder Legislativo da cidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre algumas dúvidas que ficaram durante o depoimento, né? A fala do vereador. Inclusive contamos com a participação de nossos ouvintes no 3254-3055. Qualquer dúvida ao vereador, qualquer pergunta que querem fazer ou qualquer afirmação, só entrar em contato, mandar mensagem pelo 3254-3055 que será trazida no ar sobre o assunto do vereador. Já vejo que tem aqui interatividade com alguns outros ouvintes. Nossa querida amiga Isabel Flor Pereira mandou uma mensagem sobre um buraco, né? Na serraria arrumaram um buraco, porém tem saliência na pista. Foi um buraco que a Casan fez, né, Isabel? Então, Diogo Maravilha tá na escuta, já viu, né? Na serraria tem um buraco lá que tá com uma saliência na pista. Se quiser ir lá, amigo, tá liberadaço. Mas vamos lá, continuando nosso papo com o vereador Rodrigo. Vereador, vamos lá, uma perguntinha minha, né? Como a gente conversou um pouquinho no intervalo, essa questão da pele da compostagem, não é que ele vai gerar receita nova, né? Ele não vai entrar valores novos no balanço da prefeitura, no orçamento, mas ele vai economizar dinheiro, né? Essa economia que é muito importante. Por que é importante a compostagem? A gente falava. Porque só de tu tirar, fazer a separação dos lixos, né? Tu tirar o lixo seco, o lixo molhado, né? Que eu gosto de brincar, que é o lixo pesado, né? Da balança, tu economiza muito, né? Tu vai pagar muito menos pela tonelada do lixo que tu acaba mandando pro aterro. Queria que tu desse uma exemplificada boa nisso e também, principalmente, que eu vi no material que tu chegou a publicar nas redes sociais, a importância da compostagem até pro produtor local, né? Acho que é importantíssimo como isso aí ajuda o produtor local com a compostagem, dar aquele super adubo para ajudar na agricultura da região. Hoje, se a gente pegar, por exemplo, gente, essa folha de papel aqui, né? Ela pesa muito menos do que um balde de casca de batata, casca de laranja, de resto de alimento. O plástico pesa muito menos. Dentro desses resíduos que são coletados, esse resíduo molhado, como tu falasse, Enzo, ele tem muito mais peso. Se a gente tira ele dessa conta, dessa pesagem, o que sobra é o resíduo seco para ser reciclado. Inclusive, se a gente tira tudo isso do transporte para o aterro sanitário, a gente passa a reciclar o seco, ou seja, plástico, vidro, papel, papelão e o resíduo orgânico. O que vai para o aterro sanitário é somente o que se chama de rejeito. Se a gente for debater mais tecnicamente, a galera da gestão ambiental vai dizer que a gente nem pode chamar tudo de lixo. Lixo é o rejeito. É o que não tem como reciclar de nenhuma forma. Então ela vai para o aterro. Inclusive já tem gente debatendo, isso é um assunto polêmico, eu ainda não tenho opinião formada, que tu pode até incinerar e gerar e transformar em energia, né, esse rejeito também. Então, se a gente enviasse hoje só o rejeito, a gente estaria falando em torno de 10 a 15% do que é coletado na cidade. Vocês pensam que de 100% que é levado hoje, transportado e que pesa, né, e é pago por peso no transporte, não é o pago o transporte, é pago quanto o transporte leva de peso para o aterro, o quanto a gente ia reduzir de gasto público, de custo para o município. Então um projeto desses, ele não sobe, ele não impacta o orçamento público, não impacta o orçamento da prefeitura aprovado para ser gasto nesse ano e nos próximos anos. Ele, pelo contrário, se tem um impacto é positivo, porque vai reduzir o custo e vai permitir que a prefeitura utilize esse valor em outros lugares. O que a gente também precisa lembrar, que é importante, que quando a gente está falando em trazer esse tratamento do resíduo orgânico para o município, a gente está falando em ativar uma outra cadeia produtiva, uma outra cadeia de geração de emprego e renda.
Primeiro que, como a gente já falou antes, a Resamb, que é a empresa responsável por fazer a coleta e o tratamento do lixo, do resíduo aqui de Garopaba, ela já está se adaptando para poder tratar os resíduos orgânicos. Já tem o pátio de compostagem, eu estive lá visitando, gravei vídeo, inclusive por essa semana deve estar já saindo o vídeo da nossa visita. É um pátio bem grande que consegue dar conta dos que a gente fala dos grandes geradores, que são os restaurantes, que são as escolas, né? É quem gera um volume diário de resíduo orgânico muito grande. E também a gente já tem, além da empresa oficial que recebe recurso público, nós temos pequenos empreendimentos na cidade. Eu quero citar dois aqui, que é a Composta Garopaba e a Morada Guanambi, que também já faz a coleta dos pequenos geradores, que são as residências, né? Que geram volume menor em relação aos restaurantes aqui da cidade. Então a gente já tem minimamente assim pessoas se organizando dentro dessa cadeia. Por isso que mais uma vez a gente precisa regular ela. A gente precisa ter uma lei para organizar isso oficialmente, né, de forma legal. E aí a gente é importante também dizer aqui que como esse projeto é um projeto inspirado em Florianópolis, essa lei já está em vigor em Floripa há mais ou menos 2 anos. Só que lá, quando ela foi proposta, a proposta era o seguinte: em 12 meses, em 1 ano, o município de Florianópolis precisaria já estar aplicando essa obrigatoriedade, ou seja, ela não podia mais enviar resíduo orgânico para o aterro sanitário, ela tinha que tratar esse resíduo na cidade. Nós aqui fomos um pouco mais prudentes e buscamos atender assim a realidade da cidade, porque também não adianta fazer uma lei que não vai ter condição de ser aplicada por conta dos seus prazos. Então o que a gente propôs foi ampliar esse prazo. E o nosso PL da compostagem coloca essa obrigatoriedade para ser realizada em 4 anos. Ou seja, em 4 anos o município vai precisar se adaptar para poder não enviar mais resíduo orgânico para o município de Biguaçu, né, onde tem o aterro. Nos primeiros 12 meses, o município precisa dar conta dos grandes geradores, que é algo que já está acontecendo. Depois disso ele vai começar a tratar os médios geradores e lá em 48 meses vai estar começando a atacar o resíduo gerado pelos domicílios, né? Então até lá tem bastante tempo, são 4 anos para o município, para as empresas que estiverem sendo contratadas pelo município para se adaptarem. Para além disso, é óbvio que em paralelo precisa fazer o quê? O município precisa investir em educação ambiental. As pessoas precisam ter consciência de fazer a separação do seu resíduo, separar o seco do orgânico, o seco do molhado. A cidade vai precisar se adaptar também nisso, mas nada disso vai gerar grandes gastos para o orçamento público, porque isso já está previsto, por exemplo, nas escolas do município já está prevista a educação ambiental. A gente já tem, por exemplo, a Mostra Lutz, que realiza isso na cidade, em parceria com o município. Então nada disso é gasto novo, né? O que a gente precisa é aprofundar essa educação ambiental para que as crianças sejam, por exemplo, as grandes transmissoras, as mensageiras dessa nova postura das suas famílias. Mas, de novo, a gente vai ter 4 anos para poder adaptar isso. Então é um projeto bem pé no chão, na verdade, bem prudente nesse sentido, de entender que a cidade precisa avançar, que Garopaba precisa parar de enterrar dinheiro público, precisa apontar uma outra postura, um outro modelo de desenvolvimento que pode, inclusive, gerar renda. E aí, fechando essa cadeia produtiva, ela pode ser uma cadeia circular. Porque todo resíduo orgânico, ele um dia foi um alimento. Então, ele um dia foi plantado e foi colhido de algum lugar, de alguma roça, de alguma lavoura. Então, tudo que, por exemplo, é colhido aqui em Garopaba, que é produzido, plantado aqui em Garopaba pela agricultura familiar, vai parar no prato, na mesa do garopabense ou dos restaurantes de Garopaba. E isso vai gerar um resíduo. Esse resíduo, em vez de ser enterrado lá em Biguaçu, ele vai ser compostado. A compostagem, em primeiro lugar, também ela retira, ela é responsável por fazer o que a gente chama de sequestro de carbono. Se a gente está falando em mudanças climáticas, está falando em aquecimento global, em aumento de volume de chuva, em aumento de temperatura a cada ano, uma das formas de reduzir isso é tirar o gás carbônico da atmosfera. E uma das formas de sequestrar esse carbono é fazendo compostagem. Compostagem, inclusive, aqui em Garopaba é feita por uma técnica desenvolvida por Santa Catarina. São as leiras chamadas do método UFSC. Foi a nossa Universidade Federal, conhecimento catarinense, tecnologia catarinense, exportada para todo o mundo, para todo o Brasil, né? Que é uma forma de tu fazer essa compostagem de forma mais eficiente, mais rápida e menos poluente.
E o produto final dessa compostagem é o que a gente chama de composto. São 2 produtos, na verdade, o composto e o biofertilizante, que é diferente do chorume. O chorume é o que é produzido pelo aterro sanitário, que é altamente poluente. O biofertilizante é resultado desse processo de compostagem e tem um índice de NPK, que a gente fala além de, né, que geralmente é o adubo principal que se usa, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, né, que são essenciais para poder dar aquela bombada na plantação, na cultura que a gente está plantando. Ele também é rico em outros nutrientes, outros minerais. Dificilmente se encontra fertilizantes orgânicos com essa riqueza, que é a riqueza do biofertilizante. Então, em primeiro lugar, tem esse primeiro produto, que é o biofertilizante, que pode ser usado na agricultura. E também tem um composto, que é o resultado final da compostagem, que é parece uma terra preta. Essa terra preta ela pode até ser mais beneficiada e ficar mais rica ainda, esse composto. Esse composto pode voltar para a terra. Então a gente fala que é isso, que é uma cadeia produtiva circular, porque ela começa com o alimento sendo colhido da terra e finaliza com esse alimento voltando como adubo para a terra. Quem é da agricultura familiar mesmo, que não é do agronegócio, está acostumado a fazer isso. Porque ou ele joga os restos de comida, deixa isso maturando num tambor e depois deposita ali no pé da mandioca, no pé do milho, do feijão, né? Geralmente a gente consorcia aqui feijão com milho e abóbora, com outros, com uma série de alimentos que podem ser consorciados na mesma lavoura, na mesma roça. Está acostumado a jogar esse resto de alimento para dar aquela adubada, ou joga isso para a galinha comer e depois usa o esterco da galinha, que é extremamente rico em nitrogênio, para poder fazer também a adubação. Então o que a gente de certa forma a nossa agricultura já faz isso, né? O que nós estamos, claro, é querendo tornar isso uma escala inclusive de geração de renda. Hoje a Resame se propõe a distribuir esse composto. E de novo aqui, né, mais uma justificativa esdrúxula, incrível, né, difícil de acreditar, que saiu da boca do Felipe do Agro, é que o motivo de arquivar o projeto é que, primeiro, a cidade já faz isso, então não precisa criar lei para isso, e segundo, que o composto que a Resame gera, nenhum agricultor quer, porque ela vem cheia de resto de plástico. Tudo bem, até pode ser que o composto que a Resame está desenvolvendo ainda precisa ser peneirado, precisa ser desenvolvido. Mas eu tenho o exemplo da Morada Guanambi, que já vende o seu composto em agropecuária. E já tem um feedback do biofertilizante deles e do composto de altíssima qualidade. Então, isso não é um problema que impede a lei. A lei, inclusive, vem ao encontro de resolver isso, de colocar formas de como a gente pode melhorar esse composto final para que ele tenha, de fato, uso para o agricultor aqui da cidade. Isso, de forma alguma, pode ser usado como um exemplo particular, sabe? Essa é uma coisa que me deixa muito constrangido e assim perplexo até de ouvir esse tipo de argumento. Um exemplo particular, né, de um tipo de composto que foi com algum resto de plástico, e é por isso que não tem invalidade a compostagem. Por isso que a compostagem não presta. Tu usa uma exceção para invalidar todo um processo que já é realizado em vários lugares do mundo e que o Brasil todo está olhando para Garopaba hoje, vindo buscar cópias do nosso projeto de lei para poder implementar. E aí a gente ouve como argumento esse tipo de fala, né? É uma redução de todo o potencial que Garopaba pode ter. Aí, de novo, eu vou ter que repetir isso aqui no microfone. Parece que a base do governo, muito provavelmente, porque a gente tem visto as mensagens da Operação Mensageiro aí, né? Da Mensageiro, não, da Operação Maestro, de como o prefeito orienta a sua base de governo nas suas posições, nas suas falas durante as sessões. O que me leva a crer que também a base do governo está sendo orientada pelo prefeito a ser contra, porque parece que o governo e a base do governo da Câmara prefere continuar enterrando dinheiro público, continuar mordendo o contribuinte e aumentando taxa de lixo, do que de fato apontar uma cidade mais sustentável. Perfeito, vereador. Eu tenho 2 perguntas aqui. A primeira delas é lá naquela primeira parte do raciocínio, quando tu comenta sobre a possibilidade de economia, o quanto que vai pro aterro, né, de lixo que descarte irregular, não desregular, né, mas vai o lixo molhado, como a gente estava falando, os resíduos líquidos, vamos dizer assim. Tem algum levantamento de dados sobre isso? A gente tem uma ideia de hoje em Garopaba quanto que vai desse lixo, quanto mais ou menos se tem, pelo menos em número de toneladas, não vou dizer o valor em si,
Mas a gente tem alguma ideia, foi feito esse levantamento de dados para apresentação do projeto? Hoje, os dados colocados pela Resamb no SINIS, que é o Sistema Nacional de Resíduos do Brasil, que toda empresa que faz a coleta precisa alimentar, inclusive ela não é alimentada na sua totalidade, tem lacunas ali, que a prefeitura até o município tinha que cobrar da Resamb para poder manter isso mais atualizado. Mas hoje os dados da Resamb oficiais dão conta de 40% do resíduo que é coletado é orgânico, né? Que se aproxima do dado nacional, que oscila entre 50% a 45% no Brasil todo, nessa média brasileira. Isso são dados do Ministério do Meio Ambiente e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que faz esse levantamento todos os anos, né? Então a gente está falando aqui, dados oficiais da Resamb, em torno de 40%. Não temos dados de pesagem, porque isso não está sendo alimentado na base, né, no sistema nacional, que deveria, inclusive, estar sendo alimentado para a gente ter a transparência desse dado. Até para entender que todo cidadão, não só o vereador tem que ter acesso a essa informação, todo cidadão que paga imposto, e que uma parte do seu imposto, inclusive paga a taxa de lixo, precisa saber se ela está sendo bem aplicada. Então, todo mundo tem acesso a essa plataforma, a esse sistema, e pode ir lá acompanhar quantas toneladas estão sendo coletadas no município, quantas estão sendo recicladas aqui, quantas estão sendo levadas para o aterro. Mas hoje o dado que a gente tem oficial da Resamb é em torno de 40% dos resíduos coletados e enviados para o aterro são orgânicos. Agora, claro, a Resamb já está começando a tratar esse resíduo no seu pátio de compostagem, né? Depois desse investimento que eles fizeram. Mas em termos de valor, a gente ainda não tem acesso. Nós pedimos na verdade, esse pedido foi até ignorado, como eu falei aqui no primeiro bloco, pelo vereador Felipe dos Santos, presidente da Comissão de Legislação e Justiça, porque a gente queria justamente fazer esse comparativo, ver como precisa adequar a lei, de quanto que a gente está falando, especificamente em valores, né? Porque os vereadores hoje, dessa legislatura, não têm acesso ainda ao contrato da prefeitura com a Resamb. Perfeito, vereador. Eu vou guardar outra pergunta para o próximo bloco, né? Quando a gente for dar uma encerrada, mas também só para trazer aqui a interatividade do nosso YouTube, né? Nós temos a Ângela Coronel da Rosa mandando um recado para ti, vereador. Colocou o seguinte: muito bem colocado, vereador Rodrigo. Como vamos educar nossas crianças sobre a reciclagem do lixo, o aproveitamento dos resíduos orgânicos, se nossa cidade não investe na sustentabilidade? E além da Ângela, também temos o Zeca Integral, falando: Dali Rodrigo, nossa Garopaba precisa desse olhar sobre projetos sustentáveis, preservação e ecoturismo. Logo mais, retornamos no Jornal 94 para mais um bloco. E logo também temos ele de novo, o Diogo Maravilha, porque ele tem mais notícias lá das ruas da nossa querida Garopaba. Bom, retornando, né, para nossa programação habitual, continuando nossa conversa e a entrevista, né, com o vereador Rodrigo Oliveira. Vereador, de continuar ali naquela discussão da lei da compostagem, de as questões políticas da cidade, a dificuldade para alguns projetos, mas eu queria que tu conseguisse trazer para nós, e principalmente para a população, né, nesse último bloco, na nossa entrevista, temos uns 5 minutinhos até encerrar, a tua esperança, né, para aprovação desse projeto, que tu reforçasse a importância dele, inclusive para a população, que às vezes escuta esse tipo de coisa na internet, mas acaba que não consegue entender, acaba que não tem realmente o tempo e não consegue prender a informação, trazer para eles agora aqui bem digerido como é que funciona o projeto e também a importância da compostagem, não só pela economia, mas também para a saúde e para a sustentabilidade no município. Eu quero começar fazendo uma convocação para a população, principalmente aqueles que desejam e buscam construir uma Garopaba mais sustentável de verdade, não só do papel. Estejam presentes na terça que vem, junto com a gente, porque os nossos projetos precisam ser construídos de forma coletiva e a população precisa estar junto nessa construção. Terça que vem, todo mundo na Câmara de Vereadores, na sessão, para junto com a gente dizer a importância de derrubar o parecer que está querendo arquivar essa discussão sem qualquer debate mínimo dentro da Câmara. Terça que vem, a partir das 7 horas da noite. O projeto que a gente está propondo, o PL da compostagem, é inspirado em Florianópolis, onde isso já é lei, e a gente traz essa experiência aqui para Garopaba. Desde que a gente protocolou esse projeto, mais de 20 municípios já entraram em contato com o nosso mandato, pedindo cópia do projeto. Amanhã, inclusive, eu estou indo a São José e Blumenau levar cópias desse projeto para os vereadores da cidade de lá, porque também tem interesse em levar essa discussão para os seus municípios de São José e Blumenau. O projeto ele cria uma obrigatoriedade do município não enviar mais o resíduo orgânico, que é a parte mais pesada do transporte que vai
para o aterro sanitário e obriga a tratar isso na própria cidade. Isso vai criar uma nova cadeia produtiva de geração de emprego e renda, que vai gerar renda na cidade, vai gerar emprego e vai, em última instância, reduzir a poluição e, pelo contrário, vai transformar isso que pode ser o orgânico, um poluente no aterro, em algo que pode ser positivo para o município, gerando biofertilizante, gerando composto para a nossa agricultura familiar. Também é importante dizer que isso reduz o impacto no orçamento do município. A gente, tirando esse grande peso, que é a parte mais pesada do transporte para o aterro, a gente vai estar gerando economia para os gastos públicos. Isso vai permitir que o município possa investir esse recurso que hoje é enterrado, literalmente jogado no lixo, em outras áreas da cidade, em outras demandas da cidade. E aí, para finalizar essa parte da PL da compostagem, em que tem uma manobra da base do governo para tentar impedir que esse projeto seja discutido, o seu mérito, que ele seja discutido com a população, eles estão querendo derrubar ele antes dele ir para o plenário. O vereador que não concorda com esse projeto, que deixe o projeto ser discutido e que, quando for a plenário, vote contra e justifique porque está votando contra, e não faça manobra distorcendo a função da Comissão de Constituição e Justiça, que tem que analisar só a sua constitucionalidade, inclusive com parecer do jurídico da Câmara dizendo que o projeto é constitucional, ou seja, ele não pode ser barrado. Esse parecer está completamente irregular. E, em última instância, a gente vai à Justiça questionar isso. Mas eu quero ler aqui 3 notícias da Confederação Nacional dos Municípios, que Garopaba gosta muito de se basear nas posições da CNM quando é favorável para eles. Nesse caso aqui, a notícia de 2022. CNM conhece ações de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos em Florianópolis. Ou seja, a Confederação saiu lá de Brasília, veio aqui em Florianópolis em 2022 verificar como é que estava já a implantação dessa lei. Ou seja, Florianópolis como uma boa referência de boas práticas, um bom exemplo que está sendo visitado pela Confederação Nacional dos Municípios, provavelmente para levar esse parâmetro para outros municípios do Brasil. Notícia de 2020 da CNM também. CNM reforça a importância do tratamento de resíduos sólidos orgânicos nos municípios. Lembrando que os municípios precisam cumprir a política nacional do resíduos sólidos, que é uma outra questão que o nosso projeto também busca regulamentar aqui na cidade. E mais a última notícia da CNM em 2019. Política Nacional de Resíduos Sólidos. A necessidade de se avançar na compostagem de resíduos orgânicos nos municípios. E também lembrar que, no final de 2024, o Ministério do Meio Ambiente iniciou a construção da Estratégia Nacional de Resíduos Orgânicos Urbanos para incentivar esse tratamento nos municípios, e inclusive Garopaba está pedindo recurso do Pacto de Seleções. Nós pedimos prioridade para que esse recurso venha para o tratamento de resíduos sólidos orgânicos aqui do município. Ou seja, vai ter dinheiro do governo federal também para ajudar a fazer isso aqui em Garopaba. Ou seja, de forma alguma a gente impacta o orçamento de forma negativa. A gente está gerando economia para o recurso público do contribuinte. Perfeito, então esse foi o depoimento, encerrando a entrevista com o vereador Rodrigo Oliveira. Rodrigo, gostaria de agradecer principalmente pela presença, pela paciência de ter visto e ter a presença e a paciência de ter vindo falar conosco durante o Jornal da 94. Agradecer em nome da 94 e dos ouvintes dela. Queria também só abrir espaço para tu fazer a última despedida para os nossos ouvintes. Quero te agradecer, Enzo, agradecer a 94.7, dizer que eu estou sempre à disposição de vir aqui conversar, dialogar com vocês, dialogar com os nossos ouvintes. Agradecer também a atenção, a paciência aí de quem acompanhou a entrevista durante todo esse tempo, e lembrar mais uma vez, a nossa preocupação aqui é trazer boas práticas, boas ideias para o município, independente de quem está propondo. Essa é a nossa postura sempre com os projetos do governo. A gente espera que a base do governo tenha a mesma postura. Afinal de contas, o que vale? As boas ideias ou os interesses partidários, as birras ideológicas? Eu acho que as ideias positivas, o que pode gerar economia e preservação do meio ambiente, transformar Garopaba numa cidade mais sustentável, estão acima disso tudo, desse discurso raso, desse rebaixamento do debate político que tem tomado conta das câmaras nos últimos anos. E se a gente está falando em economia, e o município está preocupado com isso também, a base do governo está preocupada, tem que lembrar que o Tribunal de Contas notificou o município de Garopaba que Garopaba já está estourando a lei de responsabilidade fiscal nos gastos com o pessoal. Então, em vez do município estar estourando a folha de pagamento com o pessoal aí com 53 cargos de CC, 2 milhões de reais por ano de impacto,
Que, né, se ela está preocupada com o gasto público, começa economizando no número de CCs, que era uma promessa do prefeito Júnior lá em 2020, quando eu debati com ele, concorrendo à prefeitura junto, e que nós éramos as únicas duas candidaturas que falavam em reduzir o número de CCs. Hoje, a prefeitura dobrou praticamente em relação à gestão que se despediu em 2020. Então, se a gente vai falar de economia, que a prefeitura está preocupada com isso, com o nosso projeto, que vai gerar gasto, e comece economizando na quantidade de CCs, porque já está estourando a lei de responsabilidade fiscal. Perfeito, então este foi o vereador Rodrigo Oliveira, agora encerrando mais um bloco do Jornal do 94, retornamos depois do meio-dia, né? Ou logo depois também, pelo horário, vamos dar uma conferência.